Durante o nosso mais recente debate acerca da organização em torno da desobediência normativa, quando eu falava da possibilidade de se alimentar 200 pessoas com 1 hectare de terra cultivada, eu fui veementemente contestado por um dos presentes no debate sob a seguinte alegação: eu tenho 2 hectares de terra plantada e mesmo assim eu tenho que comprar a maior parte da minha comida no mercado. Notem a arrogância explícita nesse comentário, nessa contestação, nessa reação, nesse comportamento, porque a, a primeira pergunta óbvia a se fazer seria: ok, mas como faremos isso? Né? É uma questão, uma consideração puramente técnica, como se faz. Mas ao invés disso, o nosso companheiro ele se colocou na posição de referência padrão para o que deve ser adotado e, se, quer dizer, não importa a quantidade de terras cultiváveis disponível no planeta em relação à população humana a ser devidamente nutrida, não importa o sistema alimentar mais viável para que se obtenha o máximo em termos de nutrição para o maior número possível de pessoas, ocupando o menor espaço possível de terra. Não, quer dizer, se o meu ego não cabe nessas contas, logo as contas estão erradas, né? Não passou pela cabeça dele que inconscientemente ele estava apenas me dizendo o seguinte: olha, o meu padrão, o meu sistema alimentar, ele tá equivocado, porque ele não cabe nessa conta aí, né? Não tava nos horizontes dele mudar o sistema alimentar dele, mas sim tem que adaptar as contas para que o sistema alimentar dele caiba lá dentro, quer dizer, o meu ego acima de tudo. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que essa não é uma crítica direta ao comportamento dele e nem um menosprezo à pessoa dele, porque ele não é exceção. Se ele fosse exceção, nem seria necessário estarmos tendo essa conversa aqui, nem estaríamos discutindo o que estamos discutindo, nem estaríamos nos reunindo para criar uma organização nesse sentido, dessa natureza. Mas ele é a regra. Infelizmente, a maioria absoluta da nossa sociedade foi condicionada a pensar dessa forma. Nós não pensamos em torno de como nos organizamos enquanto sociedade e produzimos de forma a sermos uma sociedade verdadeiramente sustentável como espécie planetária, né? Especialmente nessa questão da alimentação. A alimentação na nossa sociedade ela está absolutamente desconectada de qualquer coisa que tenha relação com a obtenção fisiológica de nutrientes para a manutenção e saúde e prosperidade do organismo, mas ela assumiu realmente um aspecto religioso, onde a culinária e a gastronomia se tornaram a religião oficial do Deus Paladar, que deve ser atendido inquestionavelmente. E qualquer pessoa que ouse discutir sistemas alimentares é imediatamente vista como um herege e como uma pessoa detestável a ser silenciada no debate. E isso não vale apenas para as pessoas de menor instrução e menor escolaridade e pessoas mais humildes, não. O ambiente está repleto de cientistas intelectualmente munidos de todas as ferramentas para
para obstruir e para inviabilizar qualquer debate nesse sentido, qualquer proposição racional nesse sentido. E acontece que sistemas alimentares não são coisas sagradas para serem respeitadas e não questionadas, assim como tudo que fazemos enquanto sociedade. Os sistemas alimentares devem ser, aliás, mais do que tudo, sistemas alimentares são a primeira coisa a ser questionada, porque o alimento é a primeira necessidade de qualquer ser vivo. A nutrição é a primeira necessidade de qualquer ser vivo, e isso demanda uma produção constante, e todos os dias precisamos comer. Então demanda uma produção constante, um emprego constante de recursos, e para uma população sempre crescente. Então, os sistemas alimentares são a primeira coisa a ser politicamente discutida. O que se põe no prato é, acima de tudo, um debate político. E não é de forma rasa, superficial e hipócrita como isso é discutido na sociedade. É simplesmente uma questão do que se desperdiça em termos de sobras e descarte. Não é a forma como produzimos, o que produzimos e principalmente como comemos e o que comemos. Ok? Isso, todas as coisas têm que ser colocadas na mesa para serem discutidas. Todas as coisas são questionáveis, são discutíveis. Mais uma vez, frisando, nada é sagrado. Nada tem que ser respeitado acima dos limites. Aliás, olha o absurdo disso, né? Nada está acima dos limites planetários. Os limites planetários são o único governo que deve existir. Ok? Então, só estou trazendo essa questão do que rolou no debate lá para vocês terem uma noção do enorme desafio pedagógico que temos aí pela frente. Ok? Então fico por aqui por enquanto. Um abraço a todos e na sequência estarei trazendo aí mais questões, aí, mais discussões e mais proposições aí. Beleza, gente? Até a próxima aí.